Boa noite, pessoal. Eu me chamo Joyce e o nosso trabalho será referente à ascaridíase. Irei começar com algumas características desse parasito. A ascaridíase é causada por uma parasitose onde o parasita do Ascaris se infiltra em nosso organismo, mais precisamente no intestino delgado. E com isso trazem dores na região da barriga e diarreias, e é possível nas fezes observar já quando saem algumas larvas. O parasita é caracterizado como um verme de corpo alongado com as extremidades afiladas, ou seja, suas extremidades são finas. Tem como único hospedeiro o homem e eles também possuem sexos separados, macho e fêmea, sendo o macho podendo medir de 15 a 30 centímetros e a fêmea de 35 a 40. Logo, quando acasalam, a fêmea coloca os ovos, que podem chegar até 200 ovos por dia, os quais, como já citados, podem sair pelas fezes. Porém, se o indivíduo for infestado somente pela fêmea, os ovos por ela colocados não serão férteis, então não podem dar seguimento a esse parasitismo. Em relação à epidemiologia, há uma margem de 25 a 30% aproximadamente da população mundial que possui essa parasitose. Ela é encontrada com mais facilidade em lugares sem saneamento básico e que possuem climas tropicais, subtropicais e temperados, e a sua contaminação se dá pela ingestão dos ovos sem que a gente perceba, como por exemplo tomar água contaminada. Em relação à patologia e patogenia, pode causar danos nos tecidos devido à penetração das larvas no epitélio da mucosa intestinal. Elas migram pelas veias, chegando ao fígado. Pode ocorrer também reação de sensibilidade devido à morte dos parasitos na mucosa intestinal, causando urticária, edema anjoneurótico, que é um inchaço indolor sobre a pele, causando muita coceira. Também pode causar broncoespasmos, onde leva à contração da musculatura dos brônquios, causando dificuldades ao respirar. Quando ocorre a migração dos parasitos do fígado para o ventrículo direito e nos pulmões, os alvéolos se rompem, atingindo a árvore brônquica e a laringe, podendo ser então deglutidos. Outra consequência da parasitose é a síndrome de Loeffler, que é uma pneumonite com infiltrado eosinofílico. Ela causa problemas respiratórios, com presença de grande quantidade de eosinófilos no pulmão, podendo causar danos no órgão. O ciclo biológico. A ingestão de água ou alimento contaminado pode introduzir ovos de lombriga no tubo digestório humano. Já no intestino delgado, cada ovo se rompe e libera uma larva. Cada larva penetra no revestimento intestinal e cai na corrente sanguínea, atingindo o fígado, coração e pulmões, onde sofre algumas mudanças de cutícula e aumenta de tamanho, permanecendo nos alvéolos pulmonares, podendo causar sintomas semelhantes ao de uma pneumonia. Assim que a larva abandona os alvéolos, passam para os brônquios, traqueia, laringe e faringe. Em seguida, elas vão ser deglutidas e atingir o intestino delgado, onde cresce e formam os vermes adultos. Após o acasalamento, a fêmea inicia a liberação dos ovos. Ela libera em torno de 15 mil ovos por dia, e todo esse ciclo, que começa com a ingestão de ovos até a formação de adulto, dura cerca de 2 meses. Aí, os ovos são eliminados nas fezes e dentro de cada ovo, dotado de casca protetora, ocorre o desenvolvimento de um embrião que, após algum tempo, origina uma larva. Sendo assim, os ovos contidos nas fezes contaminam a água de consumo e os alimentos utilizados pelo homem. O quadro clínico. Na maioria dos casos, a doença não apresenta sintomas. Quando surge, estão associados a dores intestinais, emagrecimento, náuseas e diarreia. Dependendo do órgão atingido pelo verme, outros sintomas podem surgir. Nos pulmões, durante a passagem das larvas, pode ocorrer uma pneumonite, associada a febre, tosse seca, bronquite e dor torácica. E em casos graves, o grande acúmulo de vermes pode levar a obstrução intestinal. E as possibilidades de manifestações extraintestinais é a colecistite,
abscesso hepático e a pancreatite. Diagnóstico. Nas análises de fezes são feita a identificação de ovos, portanto, ele só aparece após 40 dias da infectação. No hemograma, o aumento de números de eosinófilos por imagem radiológica é direta, rápida e não invasiva. Pesquisa nos carros pode ser encontrado larvas e ovos do mesmo. Tratamento. Os antihelmintos são um mecanismo de ação, irritando, queimando e paralisando os tecidos do helmintos, dificultando a permanência do verme no local, fazendo migrar, ser fagocitado pelas células imunológicas, interferindo no metabolismo do verme, inibindo enzimas que são vitais para eles, sendo assim levando-os à paralisia, à dissolução e à morte. Albendazol. São dissolvidos antes da eliminação. Não há possibilidade dos vermes sair inteiros e vivos. Citrato de piperazina. São eliminados ainda vivos através das fezes. Levamiscimol. Tem uma ação rápida, dessa forma controla os sintomas, promovendo a eliminação nas fezes entre 24 a 48 horas. Mebendazol. Sua eliminação sai inteiros e vivos pela fezes entre 1 a 15 dias após o tratamento. Homopoato de pirantel e o profilaxia são eliminados ainda vivos pelas fezes entre 1 a 5 dias.